Saudações a você que nos acompanha para mais um vídeo aqui do canal Liturgicamente Falando. Eu sou Pedro Henrique, seminarista da Arquidiocese de Natal, aqui da paróquia de São Francisco de Assis. Então você que nos acompanha por este canal, já deixa o seu like aí, né? Se você não for inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos, com seus grupos de liturgia ou com sua família também, para que nós possamos conhecer melhor a liturgia católica. No vídeo passado nós começamos a falar dos ritos iniciais e eu disse a máxima de Santo Agostinho, que é conhecer para crer e crer para conhecer. Então, nesse itinerário, compartilhe esse vídeo com qualquer católico, com qualquer cristão de boa vontade, para que ele possa conhecer melhor, para que ele possa crer, porque só se ama aquilo que se conhece. É algo que eu venho sempre repetindo aqui nos vídeos. Nós paramos após a saudação inicial, após o momento que o padre ele faz o sinal da cruz e ele compõe a Assembleia Litúrgica reunida em um só coração, em uma só alma, para louvar a Deus. Lembrando que a liturgia tem dois significados que a definem melhor, que é santificar os homens e glorificar a Deus. Então, nesse momento, a liturgia, reunida na unidade da Trindade, santifica-se por meio do ato penitencial. Nós todos cristãos, nós todos católicos, somos pecadores. O pecado está inserido em nossa vida, mas nós nos reconhecemos assim e nos colocamos diante da misericórdia de Deus para que Ele perdoe os nossos pecados. É aí que tem início o ato penitencial, o chamado Kyrie. Muito interessante, um fato interessante sobre o Kyrie é que o Kyrie, né, que é de língua grega, mas também ele pode ser chamado de língua latina. Nós vemos aí nos grupos católicos muita gente falando assim, né? Olhe, geralmente um meme, né? Você sabe falar latim? E o outro diz, sei, Kyrie eleison. Aí o outro chega, como se fosse para tirar onda, né, dizendo que o Kyrie, ele é grego. Certo, é grego, mas também ele é latino, porque existia sempre um diálogo entre os gregos e os latinos, né, entre os gregos e os romanos, e assim como na nossa língua portuguesa, muitas palavras foram incorporadas ao dialeto latino, como por exemplo no português a palavra abajur, que é francês, nós temos também o Kyrie eleison. A tradução seria Dominus, né, de Kyrie, Dominus, mas nós também podemos dizer que é uma palavra que se usa na língua latina. Então, Kyrie também é latim. Já nesse viés linguístico, nós podemos definir também o Kyrie, que muito mais quer dizer sagrado do que Senhor. Então, sagrado, tende piedade de nós, nós chamamos o sacro, sagrado, divino, tende piedade de nós. É um vocativo e não um nominativo, e não um genitivo. Então, quando nós estamos pedindo perdão a Deus, nós não pedimos só diretamente a Ele, mas antes de tudo nós clamamos por Ele. Não é só um Senhor, tende piedade de nós. O sentido dessa máxima, dessa palavra, dessa frase é Senhor, tende piedade de nós. Não sei se vocês conseguiram entender, mas é na entonação do sentido da palavra. Nós chamamos o Senhor e pedimos perdão a Ele. Então, nesse sentido aí, nós podemos entender o ato penitencial da missa. Nós temos 3 modalidades para o ato penitencial da missa, todos no mesmo sentido de pedir perdão por nossas misérias, por nossos pecados, nos reconhecendo pecadores. A primeira modalidade é quando nós rezamos o Confiteor, ou confesso, né? Aquela oração, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. No final, o padre dá a absolvição, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna, e depois se canta o Kyrie eleison, né? Seja ele em latim, né? Kyrie eleison de fato, ou seja ele em português. A segunda modalidade é quando tem um diálogo, aquele diálogo muito conhecido, principalmente nas missas semanais, tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. E a terceira modalidade é quando se introduz os tropos. Pedro, o que é tropo? Uma coisa bem diferente. Liturgicamente falando, Pedro, o que são esses tropos? Os tropos são quando nós adicionamos algo entre a frase do Kyrie eleison, entre a frase do Senhor tem piedade de nós. A frase original, né? Senhor tem piedade de nós, e nós acrescentamos algo ali no meio. Um exemplo é aquele famoso ato penitencial, né? Senhor, Senhor, aí vem o tropo, que vieste salvar os corações arrependidos, aí vem o final da frase, tende piedade de nós. Esse aí do meio, entre o Senhor e o tende piedade de nós, é o chamado tropo, né? Então, na liturgia católica, nós temos essas partes aí. Então, essas são as 3 categorias de ato penitencial. Lembrando que o Kyrie eleison pode ser cantado tanto em latim, né? No caso no grego, como também
em português, logo após o ato penitencial e a absolvição. E se for naquela modalidade em que se reza o confesso, tem a absolvição e depois os louvores ao Senhor, no caso o Kyrie eleison, né, o Senhor tem piedade de nós, nós introduzimos o hino de louvor, o Glória. O Glória é um hino de louvor muito antigo. Hoje nós temos ele difundido em toda a igreja, principalmente nas festas, nas solenidades e aos domingos, com exceção do tempo quaresmal. Mas este hino, ele é um hino muito antigo e ele não começou dessa forma. Primeiro, só os bispos podiam cantá-los, né, em solenidades, depois os padres em solenidades e hoje em dia todo sacerdote, né, todo padre, seja o padre ou o bispo, aos domingos, né? E ele é um hino à Santíssima Trindade com Cristo no centro, né? Ele é um hino invocado à Santíssima Trindade em que Cristo está no centro. Então, nesse momento, nós temos que pensar nessa louvação a Deus, né? Essa louvação à Santíssima Trindade na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na pessoa principalmente de Cristo, né? Que é a imagem visível do Deus invisível. Então, nesse momento, nós devemos colocar o nosso coração, a nossa atenção e o nosso intelecto em favor desta louvação, né? Deste momento de louvor do hino. É muito interessante que essas partes da missa que nós estamos começando a falar agora são partes fixas. Então, não cabe a nós alterarmos o texto. Então, nós podemos fazer melodias, colocar refrões, mas nós não podemos alterar o texto litúrgico. O texto litúrgico, ele deve ser seguido. Lembra lá no primeiro vídeo, quando eu falei que na liturgia não cabe criatividade, mas sim fidelidade? É justamente aí. Então, cabe a nós a fidelidade na liturgia, porque a liturgia não nos pertence, ela é divina e ela é ministrada pela Igreja, que é muito maior que nós. Então, depois desse momento do hino do Glória, nós temos uma parte muito interessante da missa que às vezes é muito desprezada. Não desprezada no sentido das pessoas desprezarem de fato, por não darem importância, mas simplesmente por não prestarem atenção, que é a oração coleta, né? Por que chama coleta, Pedro? Não, a coleta não é um momento que o padre vai passar com a sacolinha, que o pessoal vai passar com a sacolinha para recolher o dinheiro. Não é isso. A oração coleta é um momento que nós apresentamos a Deus as intenções que estão nos nossos corações. É por isso que o padre, quando vai fazer a oração coleta, ele diz: oremos, dá uma pausa. Nesse momento de pausa é quando nós apresentamos a Deus os nossos pedidos, as nossas ações de graças, e o padre continua, né, a oração de fato. Esse é o primeiro dos 3 oremos da Santa Missa, que nós vamos conhecer os outros a partir da evolução aqui do canal. Nós vamos conhecer. Então você fique ligado desde já nessa questão aí, para você ver quais são os outros oremos da missa. Uma coisa interessante, um fato interessante que nas orações católicas, principalmente nesse oremos, nós podemos perceber 3 momentos, né, 3 tempos na oração, que são o passado, o presente e o futuro. Mas Pedro, como assim o passado, o presente e o futuro? Eu vou dar aqui o exemplo da oração de domingo, né, do domingo que passou agora, domingo da misericórdia. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos salvou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu por Cristo nosso Senhor. Amém. Ou seja, existem 3 momentos, né? Nós recordamos um feito de Deus do passado. Nos Salmos tem até uma parte especificamente que diz: relembrai os vossos feitos do passado, né? Que diz, que traz para nós esse sentido teológico e escriturístico. Então, nós relembramos um feito de Deus do passado, nós louvamos um feito de Deus do passado, né? Que é aumentar em nós a graça que nos destes, né? Que nos destes passado. E fazer que compreendamos melhor o nosso batismo, né? É um pedido para o futuro, né? Nós apresentamos a Deus esse pedido para o futuro, a graça. Então esse é um modelo, uma máxima da igreja para nós compormos a oração. Então você que está em casa, que você quer compor uma oração, seja por um motivo ou por outro, é aí que você vai ter a sua base. Você vai relembrar um feito do passado e você vai se apresentar no presente e pedir uma graça para o futuro. E esse é um momento que nós devemos prestar muita atenção na liturgia para entendermos o que o padre está fazendo, porque o padre pede essa graça em nome de toda a Assembleia. Então nós temos que ter o coração muito atencioso, tanto o nosso coração, o nosso ímpeto, quanto o nosso físico, né, o nosso ouvido, para entendermos e, junto com o Padre, unir o nosso coração ao dele para pedir a graça da renovação que foi nos dada no batismo. Então é muito necessário que nós tenhamos isso firme em nosso intelecto e em nosso coração para prestarmos atenção e apresentar a Deus de maneira correta o que a Igreja, em sua pedagogia, nos ensina.
claro, a igreja não é uma escola, ela não está aqui só simplesmente para ensinar, porque ela vive e ensina, ela é mãe e mestra. A todo momento ela está ensinando e ela está nos alimentando com a graça de Deus. É muito interessante que, muito além de pedidos físicos, nós pedimos a graça de Deus. A graça de Deus que não é concedida a nós por merecimento, mas que é concedida a nós pela própria benevolência de Deus, pela sua própria boa vontade. Então nós pedimos isso a Deus neste momento. Então você que acompanhou esse vídeo aí, me diga, você conhecia essas partes aí, essa divisão das modalidades do ato penitencial? Ou então essa forma, essa pedagogia, essa dinâmica de preparar a oração coleta? Se você conhecia, comente aí. Eu conhecia, Pedro? Se você não conhecia, comente aí. Eu não conhecia, Pedro. Então é isso, pessoal. Até o próximo Liturgicamente Falando, a Liturgia da Palavra. Tchau, tchau.